Começando mais uma revisão aqui, hoje é dia 24 de outubro, último dia que eu liberei a sala de forma pública. E antes de eu começar a falar a minha revisão do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias. E as vagas para a segunda e última turma do ano ainda estão abertas até este domingo. Então, ditos avisos, bora lá pro gráfico, que hoje foi um dia bem chato enquanto eu estava aqui no pregão, e aí na parte da tarde acabou andando, fez algum movimento até interessante. Mas começando aqui primeiro em relação ao dólar, vamos falar da regra de coloração, deixa eu abrir aqui. Falando do dólar, regra de coloração, rincozinho, o que a gente teve aqui? Até que foi interessante, eu particularmente não cheguei a fazer nada, a gente teve essa primeira troca do dia. Chegou a andar bastante, inclusive, deixa eu ver aqui em relação a pontos. A gente teve um movimento de 33 pontos. Só que, em relação a tempo, quase que foi mesmo, quase um ponto por minuto. Então, até ok. Agora, essa venda já não foi interessante. Quando teve essa troca de cor, eu até comentei que poderia ser algo bom para se fazer. Eu tava pensando em fazer. Inclusive, na hora que eu fui entrar, infelizmente, o movimento já caiu forte. Nesse bloco aqui seguinte, né? Perdi o momento da entrada. E aí, quando voltou, eu já não achei interessante a entrada de forma atrasada. Fiquei observando, o movimento não caiu tanto, trocou para compra, foi ruído, venda foi ruído, compra foi ruído. Essa venda aqui já teria andado só 13 pontos, aí ruído, ruído, ruído. E aí, na parte da tarde, que depois eu fui ver pelo celular, teve um movimento muito forte. Depois eu explico o motivo, que teve fundamento de falas, né, do Haddad e do Campos Neto. Trocou para compra aqui, a gente teve um movimento de alta e aí já era final do dia, já não valia a pena tanto o risco assim. Falando do gráfico do dólar, a gente teve uma abertura hoje muito importante, confirmando um cenário aqui, que era do teste dessa região, desse fundo aqui, e aí hoje confirmou o segundo teste, mas acabou rompendo no final do dia. O que acontece? O movimento aqui do primeiro candle do dia, então já testou esse fundo, voltou e fechou um candle de força compradora. Acima da VWAP, o movimento só explodiu para cima. Infelizmente, nós não tínhamos as outras médias em tendência. Acabou ignorando todas as médias até a VWAP e foi subindo de uma forma muito esticada, estranho. E aí chegou aqui justamente nessa região que eu tinha marcado essa LT lá de baixo, fazendo uma troca de polaridade. Até achei que fosse subir mais, buscar esse topo aqui, mas acabou travando aqui. Só que essa trava não tem mais confluência. Não é 61 de retração, é basicamente SLT, só tem SLT. E por isso eu acho que falta confluência suficiente para se pensar em vendas por reversão. Por reversão é que acho que não tem critério suficiente. Nem teria risco-retorno. Faz um pullback agressivo, preenche todos os critérios para compra, possibilidade de compra, porém não acionado. A gente não faz nada. O movimento acaba testando muito esse topo, muito ruim, também não vi indicação de boa falha aqui também, estava subindo meio derivando. Acaba rompendo a média de 9, rompe a 20, vai lá buscar 50. Pensar em setup da 50 não cabe, porque nem a 50 está em tendência, ela está abaixo da 80, não tem um alinhamento e ordem aqui das médias. O preço dá aqui uma trava, começa a ficar em trap zone, movimento bem travado, e aí acontece esse movimento da parte da tarde, muito estranho. Movimento muito forte, vi algumas pessoas em grupos que eu estou comentando que assustou com esse movimento. Realmente foi assim, fora do normal do dia. Cravou esse fundo, era normal que viesse a respeitar, porque chegou de forma esticada. Só que fez um pullback que eu não considero operável, porque foi até lá nas 50, 80, que nem estão em tendência também. Basicamente, o movimento subiu para buscar essa região de Favela Gap aqui. E junto com 61 de retração. Respeitou essa região, jogou o preço para baixo. 9,20 ainda estava sem tendência, cruzou para cima, cruzou para baixo. Renovou fundo e depois ficou travado. Então, assim, no geral, no dia que passou a maior parte assim, o dólar passou a maior parte do dia bem travado, numa região bem complexa de analisar. E aí, para amanhã, eu vou ainda deixar essa região, porque pode ser uma região importante. Vou jogar esse caixote aqui para frente. Vou deixar essa LT aqui para lembrar o movimento. E nós temos aqui um Fair Value Gap, que é justamente dessa região aqui, e essa outra aqui. Então, é um Fair Value Gap que é bem provável, talvez, de um gap de alta amanhã, só para querer corrigir um pouco desse movimento. E aí também vou marcar isso aqui do fundo, porque aí rompendo esse fundo a gente tem uma confirmação realmente do macro, que a gente tem uma quebra do movimento de alta. Mas aqui por enquanto ainda é muito cedo de confirmar que essa tendência de alta foi quebrada. Uma coisa interessante, eu comentei que a queda era bem provável de acontecer, só que hoje não foi fácil no início do dia para analisar essa possível queda. Tá começando a buscar a VWAP, nós temos aí eu acho que mais 4 ou 5 pregões, né, amanhã e semana que vem. 5 pregões, e a VWAP tá aqui embaixo, então tem espaço para buscar ela, tá quase acabando aí um mês.
Então, movimento de baixa aí começando a se confirmar. Em relação ao macro, tempo gráfico maior aqui, a gente teve um PFR nesse dia, na segunda-feira, que foi confirmado na terça. Sexta foi lá em cima, formou mais um candle aqui, no caso, como se fosse quase um Bear 180. Bear 180 não, um engolfozinho, quase engolfo. E hoje mais um candle de força vendedora. Então tá praticamente quase anulando esse engolfo que a gente teve aqui atrás. O movimento tá bem interessante, indicando que tá respeitando esse topo. E pode ser aqui um possível mini topo duplo pelo diário. Então tem espaço para cair mais. Nós temos afastamento da média 20, tem espaço então ainda. E da 50, da 20 do semanal também tem, tá? Então ainda tá um cenário bonito para fazer um movimento aqui de correção. E junta com muitas outras coisas. Daqui a pouco eu vou falar do DI. As confluências que tiveram hoje encaixou tudo perfeito. E aqui é o candle semanal, ó, do dólar. Candle semanal do dólar querendo fazer um PFR. Se confirmar isso, a gente pode ter uma sequência maior de correção a partir da próxima semana. Então tá bem interessante aqui todo o cenário. Já em relação ao índice, o índice aqui, vamos falar primeiro da troca de cor, 12R. Deu uma travada aqui. Hoje também não cheguei a fazer nada. No início do dia, muito ruído. Bem complicado de se operar. Todas as trocas que tiveram aqui praticamente geraram stop. Até que do nada, por volta de umas 11h30, teve um movimento forte. Só que não conseguiu romper máxima. Voltou, trocou para venda, também andou bem. E aí depois também andou bem para cima. E depois já era quase final do dia, já não valia a pena um risco ali naquela parte da VWAP bem esticado. Pelo 10R, pro back de média, hoje também senti falta de oportunidade. Início do dia, zigue-zague, 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 sem oportunidades aqui. Quando começou a sair da região, acho aqui muito precoce para se pensar em compras. Movimento aqui começou então a criar uma tendência, poderia ser venda aqui nessa região. Compra, não deu. Compra, infelizmente, não deu. E não dei mais o que fazer. Talvez... Não era. Porque era VWAP Band, infelizmente. Então, uma situação meio difícil aqui hoje de pensar em operação. A gente tinha que esperar sair dessa região aqui que estava bem travado. Quando saiu, aí voltou, poderia dar alguma oportunidade de tendência que o movimento estava mais forte. Falando em relação ao gráfico de candles, também foi bem chato hoje. Aqui falando em relação ao gráfico do contrato atual, o macro acabou respeitando o que eu estava comentando. Aqui nos 60 minutos, nós tínhamos o afunilamento dessa região, muito importante aqui ainda. Hoje, estava respeitando essa região desse fundo aqui, muito próximo da LT inferior. Algumas pessoas até viam um cenário de venda, eu não via, para mim estava ainda forçando o movimento para cima. Não tinha muito sentido a queda. O primeiro movimento do dia, o viés foi de alta, só que o primeiro candle foi um long leg doji. Melhor esperar sair do primeiro candle do dia, a máxima da mínima. A gente vê que, inclusive, aqui nos primeiros minutos foram movimentos falsos. Tentou romper máxima, rompimento falso, voltou, tentou romper mínimo, rompimento falso, e aí depois que acabou rompendo. Só que nesse início do dia aqui, nós tínhamos a média 200, mais que esteja assim não tão relevante, era importante, porque ia bater aqui com a máxima do dia anterior. Nós tínhamos aqui também Fibogap, se eu marcar desse topo, com esse fundo aqui, né, essa região, retração. O movimento acabou respeitando e voltou com um mega Bear 180. Esse Bear 180, quando voltou, só comentando que setup de abertura eu não vi nada. Quando voltou, quebrou todas as médias aqui e aí ficou essa bagunça que eu não vejo o que ser feito. Chegou nessa região de fundo. Esse fundo aqui eu comentei que poderia acabar respeitando, porque nós tínhamos aqui LT e LT, né? Acabou respeitando, realmente. Não vejo nada a ser feito. Movimento volta para o back agressivo, sem falar que, lembrando, SLT passando aqui também. Então era região de pressão compradora. E aí a gente poderia também pensar numa possível lateralidade, né? Que não estava rompendo máxima e nem mínima por enquanto. Esse fundo mais alto fez um pullback inoperável, média sem tendência. Tentou romper fundo, rompimento falso e voltou. Voltou muito forte. Foi o movimento mais forte do dia até aquele momento. Confirmou um fundo duplo que foi falso. Voltou pullback estranho. Não vejo gatilho nessa região, muito próximo da 200. Quebra 200 e cai forte, preenchendo todo esse fair value gap que nós tivemos aqui no meio desse caminho. Cai forte e acaba criando outro fair value gap aqui. Caiu, testou fundo, confirmou um cenário de lateralidade. Uma lateralidade aqui. E aí a gente teve um movimento aqui do Neida, simplesmente vral para cima, a ponto de até romper a máxima aqui do dia sem fazer nenhum respiro, pegou liquidez, então é que essa barra é forte. Nós temos aqui LT dos topos, acabou aqui quase preenchendo o gap estava lá em cima ainda. A pensar em reversão, não tem confluência suficiente, infelizmente. Acaba fazendo um pullback agressivo,
Não preenche critérios aqui de possível compra, porque a 9 e a 20 até cruzou para baixo. O movimento acaba renovando o máximo e já é fim do dia, então por isso que não vale a pena, por exemplo, entrar nesse candle aqui. Já é final do dia, já não vale a pena. Acabou fechando o gap e tentando romper essa LT aqui de baixo. Então, afunilamento do macro, confirmado hoje, rompimento com sucesso. Comentei de possibilidades de alta hoje, vou explicar mais motivos aqui do porquê. Vamos lá, opa, peraí, eu queria apagar essa LT aqui. Vamos lá para o Ibov para lembrar por que hoje teria mais sentido de alta. Primeira coisa importante, comentei antes de ontem, eu acho, né? Não, hoje, na verdade, hoje de manhã, na sala ao vivo de manhã. Comentei que nós tínhamos aqui 3, 4, 5 candles de baixa no Ibov. Isso aqui não é um normal, não é algo normal, né? Aqui, por exemplo, nós tivemos 5 e depois correção. Hoje acabou sendo mais um dia de correção. E detalhe, não rompeu a mínima do dia anterior e fechou um candle maravilhoso de engolfo. E aí, se confirmar amanhã um rompimento, é como se fosse uma falha aqui da MED 9. MED 9 não está conseguindo mais ancorar. Alvo aqui para testar MED 20. Junto com quem? Nós temos aqui LT passando. Então, vai juntar com a MED 20 passando aqui, eu vejo mais cenário de alta. Nós temos outras confluências, só lembrando, retração. Temos aqui uma retração. Esse movimento também poderia ser um rompimento falso dessa LT aqui junto. Aqui também, dessa linha do pescoço. Então, tá um cenário bem interessante para subir. E nós temos aqui a proximidade da média 200, que por mais que não esteja em tendência, esteja flat, ainda pode ditar muita força. Então, vejo mais movimento para continuidade da alta aqui. Temos divergência de IFR, tem fundos aqui mais baixos e os fundos estão mais altos. Então, esse aqui não é um cenário bom. Temos aqui, em tempo gráfico menor agora, só confirmando, a 20 já foi rompida, não está sobrecomprado, movimento cenário ok, só vou atualizar aqui o do Ibov, mas lá no futuro, contrato atual, vou deixar ainda esse afunilamento aqui. Possíveis regiões de trava, nós temos uma nesse exato momento, aqui, deixa eu só ajustar, que é uma região que trocou polaridade lá de trás. Então, pode ser uma possível trava do preço. É importante ser rompida essa região primeiro. Vou deixar essa cor aqui, acho que tá bom. E aí, para amanhã, a possibilidade de gap, se abrir abaixo do 80, pode ser gap dinâmico. Pode dar Fab 4. E vejo mais movimentos de alta e de queda de dólar. Então, uma certa confluência aqui. E aí, em relação ao dólar, cheguei até a falar dos estudos para amanhã, do índice aqui também. E aí, a respeito da VWAP mensal, infelizmente, com o contrato atual fica bem complicado, porque teve a rolagem semana passada. O contrato anterior, aqui nós temos passagem nessa região, mas assim, a VWAP é muito complicado de olhar esses dias, com essa rolagem de contrato. E aí, falando o que realmente aconteceu, né? Que ação que acabou puxando hoje? As blue chips, todas no geral, acabou ajudando, algumas mais que outras. Aqui a Vale não ajudou tanto, né? Que não foi uma alta, assim, bem expressiva, foi uma alta parada. Já a Petro, deixa eu abrir aqui, cadê? Petro. A Petro já foi até mais inclinada para cima, também aqui um pouco travado, mas mais inclinado. Só que aí vamos ver o IFNC, né? O IFNC também fez um movimento mais inclinado para cima, um zigue-zague, mas inclinado. E esse zigue-zague acabou também refletindo no Ibov, né? Um zigue-zague. Mas uma performance muito, muito importante que nós tivemos hoje foram os DIs. Comentei, DI está esticado, se for ver em tempo gráfico maior aqui, a gente tem um movimento muito esticado e hoje fez um engolfo de dias anteriores. Então, o movimento que fez na parte da tarde, que não foi início do dia, foi que realmente, por volta de 1h30 da tarde, o movimento corrigiu muito forte e aí acabou puxando o dólar para baixo e índice para cima. Se a gente for ver aqui em relação a, como é que fala? Canal, a gente tem um canal aqui de alta passando e a LT estava sendo respeitada e agora é hora de testar a LT inferior. Então, está agora testando a LT inferior. Eu espero que essa região venha a ser rompida, caia mais um pouco, porque nós temos um espaçozinho para a MED 20 e está esticado, estava sobrecomprado. Então, os DIs eram um fator muito importante para a gente ter um movimento de correção, né? E olha só que também estava sobrecomprado aqui no semanal, está começando a ficar melhor agora, mas por causa do dia de hoje. Nós temos alvo aqui desse OCOI, se eu jogar para cima... Aqui, a gente... Opa, peraí, deixa eu diminuir o tempo gráfico. Marcada a linha do pescoço com o ombro, a gente tem ali a região de primeiro alvo chegando. Então, o candle hoje foi muito forte, que tende a gerar uma sequência aqui vendedora também. Outra coisa que ajudou bastante
Deixa eu abrir aqui só por curiosidade. Por curiosidade, em relação a pontos, infelizmente não vou conseguir ver todos, porque algumas já perderam. Deixa eu ver aqui. Não, estão sim. Que às vezes a Vale, Petro, acaba saindo os valores delas, mas a gente teve a maioria das ações subindo e não estava meio assim. Na verdade, não estava assim no início do dia, né? Aqui a gente teve Petro, outras ações também, mas principalmente as blue chips. Se for ver questão de variação, até esqueci de colocar, eu tive que reiniciar meu desktop aqui. Por curiosidade, nós temos um negócio que chama aqui participação. Participação que a gente vê a questão de quanto, né, que cada ação aqui tem a participação no Ibov. E aí a gente vê que por mais que, por exemplo, essa ação aqui tenha subido mais quase 5%, ela não tem tanta participação assim. E aí ela acabou ajudando só 50 pontos do Ibov. Então precisou subir isso tudo para ajudar 50 pontos. E aí um movimentozinho que às vezes a Vale faz, o Petro faz, já sobe demais. Então, se eu organizar aqui por pontos de novo, acabou que, olha só, Vale só 0,59. Ela ajudou 90 pontos, sendo que aquela outra ação subiu quase 5 e ajudou pouco. Então, uma curiosidade aqui que eu às vezes estou gostando de acompanhar bastante. Falando da questão no geral, hoje então os DIs despencaram, tiveram uma confluência muito boa, mas não foi só aqui, tá? O mercado lá fora também ajudou. E aí a gente teve aqui um movimento, pelo menos do S&P, fazendo um pullbackzinho da 20, feio, mas um pullback, de alta. E aí o mais importante lá fora foi a queda do dólar, que estava precisando dessa queda, tá esticado e acho que vai cair mais um pouco, tem espaço para cair. Nós tivemos aqui, só por curiosidade, Nasdaq fazendo o mesmo movimento que o S&P, e Dow Jones caindo, ou seja, as 30 maiores ali do S&P estão caindo. E hoje quem acabou segurando foi o setor de tecnologia. Então a situação ali está um pouco complicada mesmo. Aqui a média de 20 sendo rompida, fechamento abaixo dela. A última vez que fechou foi aqui. Já o nosso CWZ, se for olhar a questão do dólar, né? O dólar caiu, o índice aqui subiu, a gente teve então uma performance positiva lá fora, confirmando esse suporte aqui da CLT também que eu tenho marcado. O Hang Seng China hoje está parado na média 20, desde que esteja parado está tudo bem. VIX está ok. Minério estava levemente negativo, mas tudo bem. O petróleo estava fazendo pullback aqui, mas antes da abertura do pregão, dava para ver que pelo menos Petro e Vale já estavam para abrir ou no 0 a 0 ou positivas. O ouro, eu ia falar gold e ouro ao mesmo tempo. O ouro hoje, pelo menos, não rompeu máxima. E aí vem o fator importante. Aqui, se a gente for ver os juros americanos de longo prazo, 10, 30, caiu. E isso aqui está sendo muito importante, porque aí acabou puxando o dólar lá fora, que puxou o dólar aqui também. Mas engraçado, né? Eu já estava comentando, graficamente já estava precisando de correção do dólar, correção do índice, do DI também, principalmente. E aí lá fora também está precisando, dólar muito esticado, muito, muito esticado. E lá fora acabou acontecendo isso. Só que aqui, o cenário interno, não foi só isso. Nós tivemos outro fator aqui importante. A questão que teve as declarações do ministro da Fazenda, do Haddad, né? E também do Campos Neto. Então, muito estranho. Declarações bem simplesinhas e o mercado parece que gostou tanto, que coisa ridícula. Mas o volume financeiro no pregão foi bem baixo, tá? Somou apenas 18,6 bilhões, o que é muito baixo da média geral. Uma outra coisa aqui que eu também vi a respeito, deixa eu abrir aqui, muita gente tá achando bem estranho, sabe? Parecendo que, poxa, deixa eu ver, que esse, por exemplo, o Gabriel comentou, deixa eu ver se eu entendi. O Campos Neto e o Haddad estão há uns 2 meses falando que o mercado tá viajando com essas estimativas de juros mais altos, eles estão falando isso há meses já. Mas hoje que eles falaram de novo, o mercado resolveu dar créditos para eles, muito estranho. Mas é aquilo, graficamente já esperava. Parece que o mercado tem que criar sempre um motivo. Tem que ter um motivo para poder fazer algum movimento. E lembrando, o Vlad postou, né, que nós temos possibilidade possível. Possibilidade de fundo agora para final de outubro. Uns estão projetando para amanhã, dia 25, e outros para o dia 22. De qualquer forma, a partir de agora é uma marcação de fundo bem provável para final do ano ter um movimento de alta. Juntando com o gráfico faz todo sentido. Juntando com macroeconomia, que o efeito manada ainda está muito pessimista com a Ibov, Brasil e etc., é bom, porque o efeito manada está pessimista e a gente tem a possibilidade aí de subir. Muitas ações ainda estão abaixo da média de 20, então tem mais uma possibilidade de subir. Outra coisa aqui que eu vi também, que um dos motivos, né, uma das ações que mais ajudou o Ibov a ficar muito travado esses últimos dias foi Itaú.
Itaú está travada nesse rangezinho aqui. E aí, só para confirmar aqui, vamos ver sobre YouTube. O que fez hoje YouTube do diário? Ó, o movimento acabou ajudando. Aqui rompeu justamente o caixote ontem, testou, fechou acima da 20. Então hoje tentou romper o caixote aqui. Uma das ações que não estava ajudando e hoje também acabou ajudando o movimento de alta. E que pode dar uma puxada mais para cima. Uma outra coisa, por curiosidade, que o Banco do Canadá acabou cortando os juros, né, lá. E aí, historicamente, esses dados aqui, as últimas 3 vezes que isso aconteceu, a gente acabou passando por uma crise global. Será que vai acontecer de novo? Se for ver aqui em relação a corte de juros, a gente teve aqui agora, né, que tá cortando, inclusive tá cortando bastante. Teve 2020 com a pandemia, teve mais ou menos aqui, eu acho que 2015, 2016, teve 2008 que a situação foi feia, e 2001 aqui também, tá? Então, início ali do século, infelizmente a situação também não foi legal. E aí, será que é mais uma situação padrão, mais uma confluência para uma situação global de crise? Outra coisa, né? Aquela sensação de que qualquer momento vai vir um político do governo fazer uma boa graça com o mercado, prometendo algo menos pior que já temos. E daí a bolsa acaba dando um motivo, dando um fundamento para dar aquela porrada para cima. E aí acabou vindo, né? Pouco tempo depois veio o comentário do Haddad e do Campos Neto. Outra bonitinha que fez atuação bastante hoje, que fez como se fosse um Okoi no fluxo, foi a Morgan, de novo. O movimento hoje dela teve aqui início do dia compra, que foi um movimento de alta. Disparou na queda, ficou travada, fez um fundo duplo aqui no fluxo, fez um fundo duplo aqui também, corrigiu, nesse caso uma correção foi mais forte aqui no gráfico, e aí disparou para cima. Então Morgan, mais uma vez, dando aqui o protagonismo do dia, mais uma vez. Outra questão que o Pedro Menin aqui também comentou, o mercado fez fundo, ele acredita. Vai desenhando um clima de rally de Natal, como o Vlad também até projeta essa possibilidade. Acho também, tá? Junto com o dólar na resistência, junto com o DI esticado, por mais que o cenário esteja pessimismo, que o Brasil não tem sentido de alta, que é isso, que é aquilo, juros, inflação, blá blá blá, a gente tem que olhar muito o gráfico. O gráfico tá já avisando a possibilidade de movimento sim de alta. E é justamente nessas horas que ninguém tá acreditando que a gente pode ter sim um movimento de alta. A gente teve algumas notícias hoje que, sinceramente, não achei tão importante assim. Alguns PMIs. Teve IPCA também, mas eu nem venho muito acompanhar. E amanhã, sextou. Infelizmente, eu acho que não tem notícia, na verdade. Não tem notícia 9h30. Não tem notícia aqui relevante 11. Tem algumas, mas não são de movimentar. Então, uma semana novamente muito tranquila. Já a semana que vem já vai ser um pouco mais turbulenta. Porque aí já começa a proximidade das eleições dos Estados Unidos. Muita coisa acontecendo. Outra coisa que eu queria ver é sobre a moeda Yen. Aqui a gente teve o mesmo movimento, a correção. Então, uma das moedas que mais está influenciando a alta do dólar acaba sendo a moeda japonesa. E hoje lá fora acabou corrigindo e aqui a gente também teve uma correção. Então, mercadinho hoje bem, assim, depois do almoço começou a confluir todo o cenário, mas antes não estava dando, estava muito confuso e acabei ficando de fora hoje do mercado.